Fala galera, palpites do Boss para essa segundona braba, com poucos jogos, mas analisando a fundo aqui, consegui trazer 10 oportunidades para vocês, beleza? Separei aqui 5 confrontos pelo campeonato argentino, o primeiro deles entre Newell's e Atlético Tucumã. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações, porque postamos vídeos todos os dias ao meio-dia, beleza? Nesse confronto, pela 9ª rodada do Campeonato Argentino, às 14h40, temos duas equipes aí que são muito, na minha opinião, aí, equiparadas, beleza? É o 12º contra o 13º, com praticamente aí as mesmas estatísticas. Acredito que vai ser um confronto muito disputado, muito movimentado. As duas equipes precisam muito desses 3 pontos aí para entrar aí na parte da tabela que dá acesso à Sul-Americana. Então podemos nos preparar aí para ver um jogo com muitas oportunidades de gols, beleza? O Newell's é um time que tende a marcar em casa. Nos últimos 10 jogos no seu estádio, vamos dar uma olhadinha aqui. Últimos 10 jogos no seu estádio, marcou em 9 oportunidades. E o Tucumã, fora de casa, marcou em 7 oportunidades, beleza? Confrontos diretos entre as equipes tem até que uma média boa para gols, tá? Tem uma média interessante de gols. E vou deixar como palpite a opção mais de 1,5 gols na partida e possibilidade de placar 2-1 casa. Agora a partida entre União Santa Fé e Argentinos Juniores às 14h30. Argentinos que, na minha opinião, é superior tecnicamente, né? Tem grandes chances de marcar nesse jogo, mesmo fora de casa. E o União, por sua vez, é uma equipe que nos últimos confrontos diretos contra os Argentinos Juniores leva a melhor. Tá? Sempre marca pelo menos um golzinho e acredito que nesse jogo, em casa, deve marcar também, beleza? Vou deixar como palpite mais de 1,5 gols na partida, possibilidade de placar 1-1. Terceiro jogo, às 16h45, partida entre São Lourenço e Patronato. São Lourenço aí que vem de 4 derrotas seguidas na competição. Sendo que 3 delas fora de casa. O time vinha numa sequência boa, mas de repente aí parou de ganhar. E do outro lado, temos o Patronato, que vem apresentando aí melhores resultados, tá? Porém, fora de casa, na minha opinião, não joga muito bem. Como vocês podem olhar aqui, a equipe teve somente 2 vitórias nos últimos 10 jogos fora de casa, 1 empate e 7 derrotas, tá? São Lourenço aí, mesmo com essa sequência de derrotas, eu acredito que deve vir bem preparado para esse jogo aí, jogando em casa, né? Tem um fator casa a seu favor e acredito que não perca esse confronto. Vou deixar como palpite a dupla chance, São Lourenço ou empate, possibilidade de placar 1-0 São Lourenço. Próxima partida às 19 horas, jogo aí entre Sarmiento e River Plate. River Plate aí superior tecnicamente, tá? E favorito nesse jogo, mesmo fora de casa. Além de ser aí uma grande oportunidade para pontuar e conseguir os 3 pontos e disputar o G4. Sarmiento, jogando em casa, venceu os últimos 3 confrontos. Pode apresentar aí uma certa dificuldade, né, para o River Plate nesse jogo, mas vale salientar, pessoal, que o River Plate está fora aí das Libertadores, né? O time já está fora e deve focar aí um pouco mais nesse campeonato, buscar aí a vitória ou no mínimo empatar nesse confronto, tá? Meu palpite é o empate anula aposta a favor do River Plate e possibilidade de placar 2-1 River Plate. Agora um confronto aí de topo de tabela entre Talleres e Estudiantes.
Partida que acontece às 21h15. Segundo colocado contra terceiro, brigando aí pela liderança do campeonato, beleza? As duas equipes apresentam resultados semelhantes. Ambas vêm de 4 vitórias e 1 empate nos últimos jogos. E nesse confronto podemos esperar por um jogo muito movimentado, com muitas oportunidades de gols. Meu palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida e possibilidade de placar 2-1 Talheres. Agora pela primeira divisão da Dinamarca, às 14 horas, temos o jogo entre Hvidovre e Hobro. Hvidovre jogando em casa, time aí na minha opinião muito superior tecnicamente, não dá nem para comparar, tá? É de longe o grande favorito para esse confronto. Para vocês terem uma ideia, Hvidovre vem de 4 vitórias e 1 derrota nessa temporada. Últimos 10 jogos jogando em casa, deixa eu conferir aqui. Últimos 10 jogos jogando em casa, perdeu somente 1. Já o Hobro vem de 7 derrotas seguidas, tá? 7 derrotas seguidas e não ganha fora de casa há incríveis 15 jogos. Vou deixar aqui como palpite, então, a opção empate anula aposta a favor do Hvidovre e possibilidade de placar 2-0 casa. Agora pela primeira divisão da Colômbia, às 20 horas, partida entre o líder da competição, Atlético Nacional, contra o Águilas. Nacional aí, com certeza, o grande favorito para esse confronto. O time vem de 7 vitórias seguidas e jogando em casa nesse próximo confronto. Águilas aí, por outro lado, vem bem mal das pernas, somente 2 vitórias nos últimos 10 jogos e acredito que não terá chances nesse confronto. Meu palpite é Atlético Nacional para vencer e possibilidade de placar 2-0 Nacional. Agora pela Série A do Campeonato Brasileiro, temos o confronto às 19 horas entre Fluminense e Bahia. Duas equipes aí que tem como foco se distanciar da zona de rebaixamento. Bahia 16º e Fluminense 17º. As duas equipes aí apresentam um resultado bem semelhante, tá? Fluminense não ganha no Brasileirão há 6 jogos e o Bahia não ganha há 7 jogos. Porém, o Fluminense joga em casa, tem um elenco que, na minha opinião, é melhor e o Bahia tende a tomar muitos gols quando joga fora de casa. Analisando essas estatísticas e também a situação que as duas equipes se encontram, podemos esperar um jogo aí bem pegado e com grandes chances de gols. Vou deixar como palpite mais de 0 gols na partida para o Fluminense. Possibilidade de placar 2-1 casa. Próximo confronto às 21h30, jogo entre Fortaleza e Cuiabá. Fortaleza jogando em casa, terceiro colocado da tabela, time que é forte em casa, tá? Não perde em seu estádio há incríveis 19 jogos. E nesse confronto pega o Cuiabá, que também vem apresentando bons resultados. O time só tem 1 derrota nos últimos 10 jogos jogando fora de casa. E acredito que possa aí levar um pouco de perigo para o Fortaleza, sim. Não vai ser um jogo fácil, tá? Porém, acredito que o Fortaleza não perca esse jogo. E vou deixar como palpite o empate anula aposta a favor do Fortaleza. Possibilidade de placar 1-0 Fortaleza. E por último, pessoal, às 20 horas, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Santa Cruz e Volta Redonda. Lembrando, pessoal, que vocês podem deixar aí nos comentários jogos da rodada que vocês querem análise e eu irei trazer os palpites nos próximos vídeos, beleza? Voltando aqui, Volta Redonda com um pouco de favoritismo para esse jogo. A equipe nos últimos 10 jogos perdeu somente 1 e o Santa Cruz é o lanterna da competição com somente 1 vitória nos últimos 10 jogos, 4 empates e 5 derrotas.
Acredito que esse jogo será bastante truncado e com pouquíssimas oportunidades de gols, beleza? Vou deixar como palpite menos de 2,5 gols na partida e possibilidade de placar 1-0 Volta Redonda. Bom, pessoal, esses foram os 10 palpites para segunda-feira. Segunda-feira é um dia que costuma ter poucos jogos, porém encontrei essas oportunidades aqui para vocês. Boa sorte para nós e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!